Salve, sejam muito bem-vindos ao Invest News. Warren Buffett, Bill Gates, Melinda Gates, Michael Bloomberg, George Soros. O que essas pessoas têm em comum? Sim, elas estão entre os seres humanos mais ricos do planeta, mas também compartilham outra característica importante. São os maiores filantropos do mundo, ou seja, decidiram doar boa parte da fortuna que construíram para ajudar quem precisa. Aqui no Brasil, nós também temos pessoas dedicadas à caridade. Na entrevista de hoje, vamos conversar com Eli Horn, empresário sírio, radicado no Brasil, considerado por muitos o maior filantropo do nosso país. E também dono de uma das trajetórias de empreendedorismo mais inspiradoras do Brasil. Eli Horn é fundador do Grupo Cyrela, um gigante do mercado imobiliário, e reuniu ao longo dos seus mais de 70 anos de vida uma fortuna de cerca de $1 bilhão. Decidiu doar a maior parte desse valor. Além disso, o empresário se dedica a difundir a filantropia pelo país e tenta convencer outros empresários a doarem também. E faz sentido. Os números mais recentes mostram que a filantropia representa 2% do produto interno bruto dos Estados Unidos. No Brasil, equivale só a 0,23% do PIB. Seu Eli, como gosta de ser chamado, conhece essa realidade e está tentando mudá-la. Seu Eli, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Invest News. É um prazer, é uma honra falar com o senhor. Senhor Eli, em primeiro lugar, é um prazer imenso conversar com o senhor. Eu já tive a oportunidade ao longo da minha carreira de entrevistar vários empresários, vários empreendedores. Sempre tive a vontade de falar com o senhor, que é uma referência nacional. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por convidar, já te falei. Sabe que tem muitos assuntos para falar com o senhor, mas eu quero começar com os bastidores de um caso, de uma curiosidade que é muito interessante, eu tenho certeza, para todo mundo que acompanha o Invest News, saber como foi a origem das empresas, a origem até mesmo dos nomes das empresas. E a Cyrela tem uma origem bem peculiar. Conta pra gente, por que a Cyrela se chama Cyrela? Aos 20 anos de idade, eu fiquei sócio de um engenheiro horizontal que fazia gestão de condomínios, que alugava apartamentos para terceiros. O nome da mulher dele era Cirel. Então, deu o nome da empresa Cirel. Isso eu tinha 20 anos, mais ou menos. Aos 31, ficamos sócios, então, por muitos anos. Aos 31 anos e meio, eu casei com uma moça chamada Cirel. 11 anos depois. Então, quando a nome era Cirel, eu era sócio dos meus irmãos, a gente separou naquela época, quando eu tinha 33 anos, mais ou menos. A gente separou, um A perto do nome Cirel, ficou Cirela. E o nome fácil. dela em Yiddish também é assim, não é verdade? O nome Cirel é o nome Yiddish. Perfeito. Ele foi dado à minha mulher porque a irmã do pai dela foi queimada em Auschwitz. Foi queimada no forno crematório. Eu tenho parentes também que eram da Letônia e muitos familiares daquela época também, da minha avó materna, foram não para Auschwitz, mas em campos de concentração também. É um período tenebroso da história, né? Eli, voltando aqui, acho interessante esse bastidor do nome, por isso eu queria puxar, mas são vários temas que eu queria abordar com o senhor. O seu pai foi um grande empreendedor, né? Você não nasceu no Brasil, seu pai chegou a quebrar efetivamente, por isso vocês se mudaram do Líbano para a Itália, se eu não estou enganado, né? O senhor nasceu na Síria, foi para o Líbano, e do Líbano para a Itália com 9 anos de idade, quando ele já não tinha mais recursos. Vocês vieram, então, para o Brasil. Aí eu queria perguntar, olhando para o seu pai, olhando para o senhor, para a sua própria história, qual é o principal ingrediente para se tornar um empreendedor de sucesso? Persistência, perseverança, muita bênção, assiduidade, humildade. Eu me considero humilde, eu almoço todo dia com pessoas diferentes, tento aprender o que puder, sou curioso eterno, nunca desisto, trabalhava 15 a 16 horas por dia.
E depois de 50 anos, alguma coisa você faz. Agora, eu tive uma sorte, entre aspas, que não é sorte, para mim é bênção. Em 2005, em 2002, o meu sócio da Argentina teve que sair do Brasil. O Soros estava tentando sair antes. Então, comprei a parte deles por 43 milhões de dólares. Eu não tinha. Eu não tinha. Eu então fechei, mas não tinha dinheiro. Me deram crédito, o banco me deu o crédito, depois retirou o crédito. Então fiquei pior ainda. O outro banco me deu crédito, depois paguei por antecipação a dívida inteira e sobrou 20 milhões no caixa. Estou contando isso por quê? Porque em 2002, quando comprei as ações dos argentinos, eu queria um sócio. Eu liguei para 3 pessoas da minha confiança que tinham capacidade financeira. Ninguém quis ficar. Ninguém quis comprar. Então, comprei sozinho. Em 2005, fiz uma junção entre a Cirela, a construtora residencial, que era minha, só minha, com a empresa de comprado dos argentinos, que era de renda. O todo, a parte argentina, a parte minha da Argentina era 70% do todo, a minha do Brasil era 30% do pacote. A ação naquele ano subiu 30 vezes. E não tinha sócios. Então, geralmente era para dividir com os sócios. Não tinha sócios, ninguém quis entrar. Então, Deus me mandou uma grande sorte, um grande pacote para me testar, para ver se eu ia cumprir minha meta de doar 60% daquilo que eu tinha para caridade. Eu prometi isso quando eu tinha 40, 10 anos antes. Obviamente que o patrimônio maior eu podia não cumprir, mas eu, obviamente que eu vou cumprir, estou cumprindo. É interessante. Diga, continue, perdão. Esses 30 vezes de bolsa não é normal. É um teste de Deus para ver se eu ia fraquejar ou ia ficar forte nos meus desígnios prometidos. E essa passagem tem muito a ver com a sua própria caminhada, com a sua própria história, né? Quando você diz que fez uma aquisição sem ter dinheiro, mas como foi essa entrada no mercado imobiliário para o senhor? Comprava apartamento sem ter o valor total, não é? Você tem um apartamento que vale 10 mil dólares, você acha que vale um pouco mais. Então eu pagava $1.000 de sinal, que era 10%, que eu emprestava no começo, 30% em 90 dias, com juros, 6 juros sem correção, 60% em 36 meses, após 90 dias, com juros sem correção. Eu tinha a obrigação de vender em 90 dias de empreendimento, para poder pagar a dívida. Eu não tinha como pagar. Eu consegui fazer isso mais que 100 vezes, 100. De maneira tal que eu dobrava o sinal de 10 para 20, ou até 30. Pegava 10%, pagava, 30% pagava a dívida, 10% pagava a despesa de coletagem e 10% era meu lucro. Dessa maneira, depois passamos a mexer com terrenos, mesmo comprando, revendendo, comprando, permutando. Partimos de um princípio de quase sem capital, em 10 anos fizemos uma fortuna muito grande. Fizemos 200 negócios, 200 operações em 10 anos. Uma loucura. Uhum. Nada, passamos a existir bem fortes. A Cereal, na época, era talvez a segunda maior empresa 9 anos depois de ter nascido. Qual é o elemento principal para as empresas sobreviverem ao longo de tantas oscilações que a história sempre traz? São várias crises pelas quais o senhor passou. Qual é o elemento principal que fez o senhor nunca quebrar e sempre seguir num ritmo positivo? Persistência, humildade, honestidade, assiduidade e bênção. E cash flow? Qual a importância? Faz parte do pacote. Nosso cash flow é o seguinte: por 4 anos não temos que estar vivos, vendendo nada, pagando as dívidas dos bancos, terminando a obra. O que nós, nesse cash flow, nos estava previsto não receber também, que aconteceu na época do distrato, faz 2 anos. Mas por toda a vida, até faz 2 anos, todo mundo pagava mais ou menos em dia. Então, você tem cash flow para pagar a dívida dos bancos, para terminar as obras e pagar os fornecedores. Você tem que estar vivo e solvente. Se você tem dinheiro para aguentar a crise, depois da crise você volta a produzir, você está mais forte, você ganha mais dinheiro. Tem mais do toque financeiro. No Brasil, quem não tem toque financeiro não tem futuro.
porque o mercado oscila muito, ainda bem, hoje os juros são baratos, mas numa época peguei a inflação de 80% ao mês. O CDI era 4% por dia. 4% por dia. Se você não pegasse dinheiro no bolso, queimava. Então, nós estamos a todas essas crises, todas essas falcatruas políticas econômicas do passado que eram desastrosas. Como o senhor vê o momento atual do Brasil? Eu nasci positivo, nasci otimista, eu vejo, sou otimista. Temos um governo a favor dos negócios, temos um ministro da Fazenda muito bom, temos uma vontade política de melhorar o país em termos de abertura, e temos um empresariado que é muito forte no Brasil. É só dar para ele um pouco de chance, um pouco de alimento e ingredientes que ele vai avançar muito, muito depressa. O problema é ele ter esses ingredientes de estabilidade, coisa que acontece. E o setor específico imobiliário no Brasil? Qual é o momento que ele vive hoje, na sua opinião? Qual foi o impacto da pandemia? O primeiro impacto da pandemia foi catastrófico. Tudo parou, congelou, quase a 100%. Isso começou em março, abril, maio. Em junho, julho, começamos a respirar um pouco, o mercado voltou. E hoje, o mercado está muito bom, nesse minuto. Tem tido vendas de prédios inteiros em 2, 3 semanas. Isso só acontece nas épocas muito boas. Agora, por que está acontecendo? Porque o juro está barato, a inflação está pequena, quem tem dinheiro no banco vai queimar. Melhor comprar um imóvel ou ações para poder se resguardar contra a renda zero. E sempre um imóvel alugado dá 5%, 6%, 4%, melhor do que ter 1% do banco. E você tem um imóvel a seu favor. Como é que o senhor analisa 3 frentes, 3 vertentes? O setor residencial, a área residencial, do ponto de vista imobiliário, a área corporativa e a parte de shoppings também. Você tem camisa, você tem calça e você tem relógio. São 3 coisas diferentes. Residencial, esse setor nunca vai morrer porque as pessoas não têm que viver. No Brasil, é uma carência de 8 milhões de moradias. Então, haja produção para atender a população. Esse setor não entrou em crise desde muitos anos. Quando todos os imóveis estavam em crise, esse setor não entrou em crise. A Serrana entrou nesse setor faz uns 3 anos para a Vivaz. Está indo muito bem. Cooperativos, prédios inteiros de escritórios, nós temos bastante prédios na Faria Lima. Não temos tido problema de recebimento de dinheiro e os prédios estão alugados em 90 e poucos por cento. Então, também não está vendo crise. Eu acho que o home office é bom, mas o office é melhor. Na minha opinião. Certo. E o shopping, esse setor foi afetado pela crise. Por 3 meses fechou-se quase inteiramente o shopping. Não pagaram aluguéis, não pagaram despesas. Foi muito, muito triste para a nossa classe. Mas agora eu espero que isso recupere. Vai apanhar? Vai. Apanhou também. Vai reviver, sim. Como antes, talvez não, mas temos que mas ter a parte criativa, a parte de novidade que consegue suprir as falhas do processo existente no momento. No fim dá certo. Nos Estados Unidos, não sei se você andou lendo, a Amazon tem alugado shopping center velhos ou comprado e fazendo deles centro de distribuição. Nos Estados Unidos já destruíram um montão de shopping velho. Então, no Brasil tem muito menos shopping. Os bem localizados vão sobreviver com certeza. Os mal localizados vão ser transformados em last mile de depósitos de distribuição, assim por diante. Pegar pior. Eu não estou preocupado porque é pegar muito pior. Diria que essa crise de hoje em dia foi a menos sentida por nós em toda a minha história. E foram várias crises, né? E foram várias crises ao longo dessa história, né? O que eu peguei foi na época do Sarney, onde ele congelou os recebimentos e liberou os pagamentos. Então, a inflação era pesada, a gente não podia, nós tínhamos que pagar e a gente não recebia. Íamos quebrar como todo mundo. Ainda bem que a lei mudou, senão ia ter uma quebradeira generalizada. Senhor Eli, como você vê a ambição? Acho ela maravilhosa. Tão boa quanto o amor. Sem amor não se vive, sem ambição não se vive tampouco. Sem almejar sonhos grandes, a vida é muito medíocre, muito monótona, muito sem sentido. Não vale a pena.
Eu sou muito ambicioso, graças a Deus. Hoje de manhã fiz uma live no Valor. Eu falei, gosto de ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque vou dar muito mais ainda. Se não ganhar, não vou dar. Então, quero ganhar muito, muito, muito e não tenho vergonha em querer ganhar. À medida que esse dinheiro ajuda alguém a comer, beber, viver, então esse dinheiro passa a ser bendito e não maldito. Maldito é o dinheiro que vem das coisas escusas. Vamos falar desse aspecto da doação, da filantropia. O seu pai chegou a doar aquilo que ele conseguiu acumular de patrimônio, né? 100%. E para mim foi o maior exemplo da minha vida. Não tem nenhuma aula que me deu mais ensino do que essa do meu pai. Olha que a gente não era amigo. Meu pai era muito rígido, não éramos amigos. Só que eu, depois da morte dele, passei a admirá-lo muito em função desse ato de doação que ele fez. E quantos anos ele tinha? Eu tinha 40, devia ter 78 para 80 e pouco, mais ou menos. Mais ou menos. E a partir daí, o senhor também olhou e disse, bom, eu também quero seguir um caminho de filantropia. E hoje isso ocupa muito do seu tempo, né? Você se dedica de fato à filantropia. 2 terços. Do meu tempo por dia passa para a filantropia. 1 terço para negócios e contatos. Como que é uma rotina típica do senhor? Eu não tenho hobby. Meu hobby é leitura. Não quero ser burguês, não quero me acomodar, não quero me aposentar. Aliás, detesto a palavra aposentadoria. Não é comigo. Vou morrer produzindo até o fim da minha vida. Até o último momento da minha vida vou produzir ou fazer filantropia ou fazer negócios. Não vou parar nunca. Eu tenho Parkinson faz 8 anos. Nos primeiros 2 anos eu tive problema de dor de cabeça, então não podia produzir. A dor de cabeça passou, a ambição voltou. Hoje estou mais ambicioso do que nunca. Com as pernas meio aleijadas, eu não quero parar nunca. A ambição é fundamental para o ser humano, para a mulher e para o homem. Sem ambição, nós não somos nada. A ambição tem que ser canalizada. Ganhe muito dinheiro, mas doe muito dinheiro. Porque não pode você doar, acumular para guardar para o teu egoísmo, como é caro importado, dar para os seus filhos para eles estragarem a vida deles. Dinheiro tem que ser canalizado, dinheiro tem que ser socialista. Eu sou capitalista socialista. Para ganhar, sou capitalista, para gastar, sou socialista. O senhor se lembra da sua primeira doação? Como foi? Qual foi a sensação? Estava no Liceu Pasteur, na Vila Mariana, tinha um pobre mendigo na porta. Eu peguei, não sei, cruzeiro de meus amigos, um cruzeiro, 2, 3, fui lá na porta da porta do colégio e dei para ele esse dinheiro. Me senti bem. Tinha 12 anos, 13 anos. E o senhor, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, se comprometeu a doar 60% do seu patrimônio. É isso? Quando que o senhor tomou essa decisão e qual foi a reação dos amigos, dos familiares? Os amigos, um cara falou que eu era louco. Aliás, não é a primeira vez que eu escuto isso. Me chamaram muitas vezes de louco. Em casa a aceitação foi muito boa, tanto que falaram para mim, faça isso em vida, não na morte. O que eu estou tentando fazer? Doar isso em 40 anos. Passou 20 e falta mais 20. E como são os projetos para os quais você se dedica? Como se divide essa filantropia do ponto de vista de dedicação pessoal, do ponto de vista de recurso financeiro? Como você escolhe para onde destinar esses recursos? Eu faço isso faz muito tempo já. Então, a gente deve ajudar talvez 200 projetos. Fora alguns que a gente começou nós mesmos. Então, temos o Liberta contra a prostituição infantil, que nós abrimos, bem maior, com o Rubem Meni, com o Eugênio Matar, que nós tomamos conta, o Instituto Cirurgia toma conta. E a gente ajuda muitos outros projetos. Um que me marcou muito foi da Fernanda Bianchini, que ela ensina moças cegas a dançar em balé. Quando eu olhei os olhos cegos de uma dançarina que passou a ter autoestima e na sua vida, em vez de ser uma pedinte, eu fiquei alto, fiquei bêbado, vi Deus. Deus, entre aspas, a presença divina. É uma coisa maravilhosa quando você vê a divindade na terra. Você vê a pureza por ter ajudado essa mulher. Essa mulher, esse instituto, e outros. Senhor, e como que o senhor avalia a filantropia entre os empresários brasileiros?
O ideal seria que todo mundo fizesse filantropia o ano inteiro, não só na crise. Tem hoje o meu sócio na bem maior, que são 2 sócios, são muito bons, são 3 sócios, são 4 sócios. Uma mulher que veio, não vou falar o nome, veio no escritório pegar dinheiro para doar. Ninguém pediu nada, ela veio doar dinheiro um dinheiro bastante importante. Os outros sócios também querem fazer o bem e querem crescer no bem. Estamos fazendo algumas reuniões de diálogo do bem. Não sei se você sabe disso. A gente reúne 10 pessoas e fala do bem uma vez por mês, 1h30. Quem fala do bem acaba fazendo o bem. Quem faz exercícios físicos melhora a saúde. Quem fala do bem acaba fazendo o bem. Então está indo muito bem esse tipo de diálogo. Tem gente importante, tem jornalistas, tem banqueiros, bancários. Está muito bem. Eu acho que isso vai muito longe. Vê se você põe isso aqui no teu setor. Você se reúne com 10 amigos e falam do bem uma vez por mês. O senhor e a sua esposa, a Suzy, fazem parte do The Giving Pledge, né? A organização fundada pelo Bill Gates, pela Melinda Gates e por Warren Buffett, né? São 204 participantes. Como é que funciona isso? Lá somos anões. Lá tem pessoas que vão doar 70%, 80%, 90% de 100 bilhões de dólares. Nós somos anãozinhos pequenos. Quando vou lá, aqui eu acho que sou alguém, lá eu vejo que não sou ninguém. Lá me incentiva a doar mais ainda e a calar a boca e não achar que estou dando muito. Isso cala a boca daqueles pessoas que falam que eu sou louco. Lá, então, são muito mais loucos do que nós. Repito, lá você é um anão. Não, é um grão de areia na praia. Senhor Eli, o senhor enxerga como a diferença de mentalidade do brasileiro e do americano? É uma questão cultural que nos Estados Unidos, por exemplo, exista uma admiração maior pela ambição, como o senhor coloca aqui, e no Brasil ainda exista, em muitas pessoas, uma espécie de resistência, achando que isso é algo que não se deva ter? Qual que é a sua experiência? Qual que é a sua percepção a respeito disso? Eu acho que deveriam ter sido colonizados pelos portugueses e pelos ingleses ao mesmo tempo, não só pelos portugueses. Os dois juntos teriam sido melhores. Temos tido o melhor de cada coisa. O amor do português e a ambição negocial do anglo-saxão. Na outra encarnação, vou pedir para mudar um pouco as coisas. E, obviamente, que acho que o anglo-saxão tem mais liberdade de doar do que o português, o brasileiro de hoje. Temos que mudar a mentalidade. Não é feio ganhar dinheiro, é feio não doar o dinheiro. Não, recentemente o senhor realizou também uma iniciativa com a Fundação Dom Cabral, né, para estimular o empreendedorismo, para ajudar os empreendedores do Brasil. Conta um pouco mais. Tem um acordo para empoderar 10 mil empresários de rua no Brasil, para serem mais eficientes, ganhem mais dinheiro, ajudarem mais os terceiros e pagar impostos assim por diante. 10 mil mini empresários de rua que vão ser um pouco mais do que são hoje. Se o senhor tivesse que definir Eli Horn em uma frase, qual seria? O homem que tentou fazer o bem. Tentou, porque nunca ninguém vai conseguir chegar lá. Pelo menos eu tentei. Esse é muito desse slogan no túmulo de morte. Gosto muito dele. Esse homem tentou fazer o bem. Esse seria meu legado. Deus queira que seja. E quando vai sair a sua autobiografia, senhor Eli? Hoje de manhã eu falei, tem um livro que está sendo feito. Eu fiquei com medo de ser uma cafonice autopromovida. Então pedi para refazer tudo de novo. É muito perigoso você se promover, porque aí passa a ser um livro sem sal, sem sabor, e passa a ser um antisserviço à sociedade. No meu caso, eu estou fazendo um livro por 2 razões. Uma, para que meus bisnetos que eu não conheço saibam de alguém na família que tentou fazer o bem. O segundo ponto é para ensinar ou dar conselhos aos empresários para doarem mais dinheiro, fazer mais caridade na vida. Metade do livro é sobre caridade, pelo menos. Ou mais ainda.
São exemplos bons do dia a dia. Senhor Eli, o senhor é uma grande inspiração para todo mundo que ouve o senhor, para todo mundo que lê a respeito da sua trajetória e conhece um pouco da sua história. Eu tenho apenas muita gratidão por ter o privilégio de conversar com o senhor nesse momento. Queria agradecer demais, mais uma vez, por aceitar o nosso convite e dar essa aula, nos inspirar, nos ajudar e parabenizar por toda a caminhada do senhor ao longo desses anos. Com certeza, na minha percepção e na de muitas outras pessoas, é uma referência para todos nós. Muito obrigado. Como última mensagem de hoje, eu Todas. peço à população brasileira que ajude as meninas a não se prostituírem, a não serem violentadas. Metade dos problemas vem dos pais, vem em casa. Então, pedimos a gentileza de se comportar melhor com as meninas que são inocentes, não abusar delas. E peço aos empresários, amigos nossos, meus, de todo mundo, para fazerem mais bem. Essa crise mostrou que tem muita gente boa, mas peço, nunca é demais para o princípio. Então, peço a gentileza de doarem mais, que faz bem para eles, para a alma deles, faz bem para Deus, faz bem para a humanidade e faz bem para o Brasil. Muito obrigado, Doni. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, senhor Eli. Um grande abraço. Obrigado mesmo. Tchau.